Uma das grandes lacunas da minha vida é que eu não sei como é que começou o amor de meu pai, José de Anchieta Pinto, pelo Flamengo. Eu sei do meu. O meu deveu-se a ele. Meu pai tinha uma camisa do Flamengo, comprou um jogo de camisa do Flamengo para o time Flamengo de Iraúna, no qual ele jogava, não era um craque, mas era o dono das camisas e da bola, né? E então daí surgiu a minha paixão. O primeiro jogo de futebol que eu vi na minha vida foi um jogo em que o Campinense se sagrou tetracampeão da Paraíba, camisa vermelha e preta, contra o 13 Futebol Clube, também de Campina Grande, que era a camisa branca e preta, como o nosso grande rival da época, o Botafogo. Bom, o meu pai era, no começo da sua vida de casado, eu ainda menino, era caminhoneiro e transportava cargas do sertão da Paraíba para São Paulo, Rio, ou de São Paulo, Rio para o sertão da Paraíba. Coincidiu de um dia ele estar no Rio, no dia do jogo decisivo entre Flamengo e América, no tricampeonato de 53, 54, 55. Desde então ficou pendurada ao lado do coração de Jesus, do coração de Maria, do Jesus chorando em Getsemane, do Padre Cícero na igreja lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, uma fotografia do Flamengo. Essa fotografia do Flamengo tricampeão eu usei numa conversa que eu tive com o Zagallo, que começou no Flamengo, mas depois foi embora para o Botafogo e voltou ao Flamengo para treinar, né? Foi treinador do Flamengo, foi ele quem lançou, por exemplo, o Zico, né? Bom, aí eu encontrei com o Zagallo na redação do Estadão e eu disse assim: olha, Zagallo, você é personagem, é protagonista de minha maior euforia e de meu maior trauma na infância. Ele só fala logo a euforia. Eu disse: Chamorro, Tomires e Pavão, Jadir, Dequim e Jordan, Joel, Moacir, Henrique, Dida e Zagallo. Era o time campeão, exatamente o quadro que o meu pai tinha levado para casa. Exatamente o quadro. O goleiro titular era um paraguaio chamado Garcia, mas o Chamorro jogou o jogo final. Não sei porquê. Então, também não sei até hoje porque é que meu pai teve essa sua paixão pelo Flamengo. Todos os filhos dele herdamos, né? E depois os meus filhos também, né? O Vladimir e a Cecília são Flamengo e a Clarice é São Paulina, com as cores parecidas, né? Pois é. Aí o Zagallo disse: bom, e o trauma? Aí eu disse para ele: bom, o trauma é Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Ele riu muito, porque foi o último grande jogo do Garrincha. E a grande frustração que eu tenho no futebol, eu que sou um torcedor apaixonado por futebol, hoje cada vez mais vejo futebol na TV, não vou mais a estádio, não participo mais daquela selvageria dos estádios. Quem sabe um dia eu volto aos estádios, mas eu tenho uma enorme alegria. Eu vi Pelé jogar, muito embora nunca o tinha visto no meu time, o Flamengo, mas nunca vi o Garrincha jogar. E me lembro muito do dia em que eu ouvi essa linha acabar, destroçar o Flamengo e causar um prejuízo para sempre do Flamengo. Meu ídolo naquela época, o ídolo do Flamengo era o Dida, era o ídolo, por exemplo, do Zico, que é mais novo que eu, 1 ou 2 anos. Mas o meu ídolo era o Gerson, o canhotinha de ouro, que o Zizinho, lá de Niterói, levou para o Flamengo. E o Flávio Costa, com quem eu nunca simpatizei, obrigou o Gerson a marcar o Garrincha, junto com o Jordan. E foi 3-0 e o Garrincha participou dos 3 gols, né? Ver o Gerson hoje na televisão contando o lance do primeiro gol é fantástico, é engraçado. O Garrincha empurrou para a linha de fundo, jogou o corpo para a esquerda e ele viu pela milésima vez o Garrincha passar pela direita, chutar forte, bater na cara do Vanderlei e entrar. Foi o último grande jogo do Garrincha, o último grande jogo do grande time do Botafogo, embora quando eu cheguei no Rio, eu fui morar no Rio em 1969, o Botafogo tinha o melhor time do Rio. Eu até assisti um jogo, um Fla-Flu clássico daquela época, né? O Fluminense 3-2 no Flamengo, e o Fluminense foi o campeão. Mas o melhor time do Rio era o Botafogo, que tinha uma linha arrasadora. Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César. Paulo César, que também jogou no Flamengo, é meu amigo pessoal. Lancei, inclusive, um livro de memórias dele a respeito da relação dele com as drogas, quando eu tinha uma editora, a editora Girafa, a Girafa Editora. Pois bem, é claro que eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque ontem eu dediquei minha noite a assistir o jogo em que o Flamengo se consagrou como o 36º
pela 36ª vez, campeão carioca. Eu sou da época em que o campeonato carioca valia muita coisa. Na verdade, valia mais do que os torneios nacionais, era o campeonato charmoso. E é dessa época que vem essa flama, essa tradição do Flamengo, né? O Flamengo teve um grande time no primeiro tricampeonato, nos anos 40, né? E os Domingos e Nilton, Biguá, Bri e Jaime, Tião, Zizinho, Pirillo, Perazzo e Vevé. Voltaria a ter um grande time treinado pelos Fleitas Solis, 53, 54, 55. Mas esse time ele foi abafado pela presença do Santos, do Pelé, e do Botafogo, do Garrincha. Por exemplo, o Flamengo tinha 3 titulares na seleção de 58, que foi campeão do mundo. O Brasil campeão do mundo pela primeira vez. Eram o Zagallo, que eu já citei aqui, depois foi para o Botafogo, e o Joel, que era o titular no primeiro jogo da Copa e perdeu o lugar para a Garrincha. Pode, né? E o Dida, que era o titular e perdeu o lugar para o Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Vi muito futebol na vida, vi o Santos e Pelé jogar, vi um time que eu comecei a ver no dia da despedida do Pelé, da camisa da seleção, no Maracanã, num jogo contra a Iugoslávia, se eu não me engano. Foi 2-2 o jogo, o Pelé foi substituído pelo Valdomiro, e não foi um jogo inesquecível, a não ser pelo fato de que Pelé estava se despedindo da seleção, mas a preliminar foi. O Maracanã estava muito lotado, eu fui ver a preliminar, seleção brasileira contra a seleção carioca de juvenis. A seleção carioca de juvenis ganhou da brasileira 2-1, se eu não me engano, ou 2-0. E o grande jogador em campo era um menino muito magro, branquinho, meio alourado. E eu perguntei para o Flamengo, que estava ao meu lado, estava com a camisa do Flamengo, perguntei, quem é esse garoto? Ele falou, é Zico, juvenil do Flamengo. Eu já tinha visto, eu morei no Rio em 69 e vi um grande craque jogar. Eu tinha visto o Edu, irmão do Zico, Edu Coimbra, e Edu fez um gol tão bonito contra o Flamengo, ele jogava no América, apesar da família ser toda Flamengo, ele jogava no América, que a torcida do Flamengo aplaudiu. Então é com essa bagagem toda que eu vim ver o jogo do Flamengo. Mas não é uma bagagem só de amor, é uma bagagem também de crítica. Por exemplo, o Flamengo sempre teve uma torcida muito arrogante, se acha superior a todo mundo, e isso se reflete, por exemplo, naqueles anúncios que eu simplesmente abomino. Isto não é um time, é uma nação. Isto não é uma camisa, é um manto sagrado. Não, futebol, é um esporte, é ótimo, é paixão, mas é um time, é uma camisa, e é uma camisa que a gente gosta, mas não tem nada a ver com o manto sagrado. Não tem nenhuma bênção especial sobre essa camisa. Ao contrário, eu já vi grandes vexames, sempre pela televisão. Vi perder para o Santo André na final do campeonato, vi aquela derrota de 3-0 histórica para o América do México, depois de ter vencido lá no México por 4-2, comemorando um campeonato carioca. O campeonato carioca, o Flamengo é filho do Fluminense. Passou o Fluminense faz tempo. 36 títulos contra 31 neste título. E o Vasco, então, que sempre foi vice do Flamengo, nem pensar. O Vasco está com 25 títulos e o Botafogo 21. Mas eu já tive grandes adversários, né? O Vasco, quando eu comecei a torcer pelo Flamengo, tinha um grande time, o Expresso da Vitória. Depois, aí sim, aí veio o Botafogo dessa linha que eu falei e o Fluminense do Chico Horta. Agora, o grande time carioca de todos os tempos é aquele formado por Raul, Leandro, Moser, Marinho e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Olha, depois eu vi o Zico já estava no Udinese e eu vi o Flamengo ser campeão em cima do Vasco com um golaço de Tita, encobrindo Leão, que era o goleiro do Vasco, e levei meus filhos para ver o jogo no Maracanã. A mulher estava grávida da terceira filha, da Cecília, que é Flamengo, que começou a ser Flamengo nesse jogo, e a Clarice, que eu estava carregando aqui no meu ombro. Ao sair com aquela torcida maravilhosa, fazendo aquele campeonato todo, ela falava assim, papai, eu sou Flamengo. Não é, hoje ela é São Paulina, torceu por aquele São Paulo campeão do mundo, mas está perdoada porque é minha filha, né? Pois bem, aí agora eu quero rapidamente falar
das minhas grandes decepções desse campeonato carioca que o Flamengo ganhou. A maior delas é que a Globo arrumou uma briga completamente sem razão contra o Flamengo. O Flamengo é um time diferenciado hoje, é o melhor time do Brasil, não pode ganhar igual, receber de cota de televisão igual aos times cariocas. O Vasco em decadência, o Botafogo que não está bem e o Fluminense que nós vimos aí na final. Foi um time heróico, de muita garra, mas que não tem qualidade para enfrentar o Flamengo. Nessa briga, a Globo levou tudo para um terreno que não pode como um meio de comunicação, né? Por exemplo, ontem, depois do jogo, o SBT foi transmitir. O SBT teve uma grande vitória, o maior hashtag do mundo, Fla-Flu no SBT. E a grande vitória de bater o Jornal Nacional em audiência, para verem a força de um Fla-Flu. Dizia o Nelson Rodrigues, que eu li desde menino e que era fluminense, que o Fla-Flu começou antes do nada. Não é linda a frase? É o Nelson. Eu li o Nelson, menino. Meu pai levava a manchete esportiva lá para o Iraúna e eu lia o personagem da semana. Tive a honra de trabalhar com o João Saldanha, foi um personagem da semana. E o personagem que mais me atordoava era o Valdo, o grande goleador do Fluminense, que hoje está na Espanha. Bom, o Sport TV, em que eu tentei ver alguma coisa sobre o jogo, eu não consegui porque os apresentadores estavam com uma cara de velório tão grande que eu fiquei pensando que o ônibus do Flamengo tivesse caído da ponte Rio-Niterói num acidente semelhante ao da Chapecoense. Aquela cara de velório, no dia em que a maior torcida do Brasil, quem sabe do mundo, ganha um campeonato carioca, que é a sua origem, é o fim da picada, né? Pois eu vim aqui especialmente nesse vídeo especial, mais tarde vou gravar um outro vídeo sobre política, mas aqui para cumprir essas lacunas do Flamengo, que ganhou o campeonato, mas deixou uma má imagem com essa história de forçar o jogo na pandemia, sem torcida, e sobretudo na história dos meninos do Ninho, que realmente é uma mágoa que eu tenho na vida do Flamengo, mas isso não me faz mudar a paixão que eu tenho pelo clube, pelo time, apesar de não ter o mesmo respeito pela diretoria, mesmo tendo eles montado um grande time, que foi esse que disputou o Mundial com o Liverpool. E eu já estava até mal acostumado. Eu vi o Mundial contra o Liverpool ao lado do meu pai, Anchieta Pinto. Vimos o jogo pela TV. 40 minutos do segundo tempo. 3-0 para o Flamengo. O meu pai segurou assim na minha coxa e disse assim, não tem jeito, vamos terminar perdendo esse jogo. Esse era meu pai. E esse sou eu, também torcendo pelo Clube de Regatas do Flamengo, que virou ídolo do futebol mundial. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará. Você é o corneteiro do próprio Temer, né?